Vamos lá, galerinha. Boa noite, boa noite. Isso aí, tô começando mais uma live. Uma live bacana aqui. Deixa eu desligar o som. Uma live muito bacana sobre ecossistema e emagrecimento, um tema importantíssimo da saúde funcional. Nós vamos estar conversando, uma convidada mais que especial aqui, que é a nossa querida Lúcia Regina. Deixa eu colocar ela aqui para a gente começar. Esse som, tá desse tema, som muito bom, né? Robertinho tá aí, sonzeira, legal, legal. Bora lá, vamos esperar a Lu entrar. Então hoje é um tema bem importante para a sua saúde. É um dos pilares da saúde funcional, né, que a gente tratou. Um dos 7, né, pilares. A gente vem tratando desse tema há 3 lives atrás, né? A gente já falou sobre estresse e ansiedade em tempos de pandemia e emagrecimento. A outra live nós tratamos sobre a questão do emagrecimento conciliado com o sono. E hoje nós vamos tratar do tema do ecossistema conciliado com o emagrecimento, tá? É um tema muito importante, muito. Muitas pessoas vão se identificar com as coisas que nós iremos tratar aqui, né? E eu tô aqui no aguardo da Lu, tá? E enquanto ela chega aqui, isso tá entrando aqui agora. Isso aqui, ai, beleza. Vamos ver se vai entrar aqui a Lu. Tá conectando. Aê! Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, Lu? Que bom que nós estamos aqui novamente, né? E firmes e fortes aí, firmes no nosso propósito, meta clara, objetivo claro, impactar pessoas, trazendo saúde funcional, construindo uma sociedade mais feliz e com mais saúde. Show de bola! Perfeito! E hoje o nosso tema é um tema bem especial, né, Lu? A gente está com um tema, um dos pilares da saúde funcional, igual eu havia tratado agora há pouco, né? Que é uma, assim, eu digo que é primordial. A gente vai falar sobre várias coisas, assim, que hoje em dia a gente analisa que está meio sumido, né? Por exemplo, sobre a felicidade, né? A gente percebe que é um contexto atual, um contexto muito difícil, porém tem como a gente dar a volta por cima e conseguir sim desenvolver de uma forma sustentável a questão da felicidade, né? E do nosso ecossistema. Inclusive, a felicidade, ela já é considerada uma ciência, ela já vem sendo estudada e a gente pode construir a nossa felicidade. Isso tudo, gente, a felicidade, ela não está lá longe. A felicidade, ela está aqui hoje. Depende como nós observamos e como nós vivemos. Então, olha só como é importante nós nos conectarmos ao momento presente, trazer essa conexão, como a gente sempre tem falado em todas as lives, a gente insiste em falar isso, por quê? Porque isso não é à toa, isso é comprovadamente estudado e cientificamente provado. Então, se conectar ao momento presente é o que a gente chama de mindfulness, e nós trabalhamos muito isso, a nossa mente, que é um dos pilares do MASP, que a gente já falou para vocês. Nós trabalhamos nos pilares da saúde funcional, que é movimento, mente, alimentação, sono, propósito, ecossistema, que é o tema de hoje, espiritualidade, que foi um dos biomarcadores
e um pilar que entrou recentemente na saúde funcional, depois de muito estudo. Então, chama a galera, bota coraçãozinho, manda um aviãozinho, vamos começar essa live. Muito bom, bacana. E nesse tema, que é muito bacana, a gente, quem não tem a visão da saúde funcional, vai falar assim, o que é ecossistema, né? A gente concilia ecossistema com aquilo que a gente aprende na escola, de, Exato. né, natureza e tal, que também tem a ver, mas o que a gente chama na saúde funcional do ecossistema é o sistema que a gente vive, a rede de relações que nós temos entre pessoas, né? E eu vou colocar duas formas, Lu, aqui. Eu criei isso aqui na minha cabeça e vou falar. Eu falo que a gente tem as redes pessoais e agora, mais do que nunca, nós temos as redes digitais, né? Que a gente vive para se comunicar com as pessoas. Então, temos essas duas que eu coloco, né? E mais para frente, claro, a gente vai falar da digital, né? Certinho, para a gente pontuar algumas coisas que são positivas e algumas coisas que a gente tem que fazer uns pontos de melhora em cima, certo? Com certeza. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Galera chegando, Ana aqui chegando. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, o ecossistema realmente são aquelas pessoas com quem a gente mais convive. Na nossa relação familiar, na nossa relação de amigos, na nossa relação de trabalho, e hoje tem as nossas redes sociais. E muito mais do que isso também, além dessas redes, é aquilo que eu leio, aquilo que eu escuto, aquilo com quem eu estou em contato. Quantas pessoas que às vezes ficam vendo jornais o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, e isso acaba interferindo na saúde funcional. Isso traz uma alteração fisiológica violenta. Por quê? Porque vai em questões que eu não consigo controlar. Por exemplo, subiu o dólar, não consigo controlar. E as pessoas ficam vendo. Deu queda na bolsa, e as pessoas ficam assistindo. Então, te traz um nível de estresse elevadíssimo, te traz um nível de cortisol super elevado, acaba alterando toda a tua fisiologia, acaba alterando todo o teu sistema mental, teus pensamentos, teus sentimentos e as tuas emoções. E aí isso vai trazer uma descarga muito grande para o nosso corpo. E aí eu já expliquei para vocês aqui, quando a gente tem uma descarga muito grande de adrenalina, a nossa vitalidade sai dos nossos órgãos e vem para os nossos músculos. E aí a gente entra naquele estado de luta e fuga, como era lá os nossos ancestrais, a nossa ancestralidade no homem das cavernas. Então, esse cérebro antigo, ele fica ainda atuando na nossa vida. Ele fica ainda atuando. Para isso que a gente trabalha a questão mental, que é o mindfulness, que é um dos pilares da saúde funcional, para fazer a conexão do momento presente. Então, é muito importante a gente começar a perceber e fazer escolhas das nossas relações, dos nossos relacionamentos. Relações tóxicas, notícias tóxicas, leituras que não acrescentam, não somam e não contribuem. Então, além das pessoas, não é, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente profissional, na nossa roda social de amigos, ainda as redes sociais e os meios de comunicação. Isso tudo vai interferir. Sim. É bacana você falar isso, Lu, que a gente volta naquele assunto da neurociência, sobre aquela questão da amígdala, com o pré-frontal, que é o fazer-se presente, né? Que você tinha acabado de colocar no começo. Quanto mais toxicidade para a nossa mente, mais você vai ficar longe do seu momento presente, porque você estimulando a amígdala, que é a parte mais baixa do cérebro, ela não vai ter uma ação, o seu cérebro pré-frontal, que é responsável pela razão, pela toda aquela questão de contexto atual, de onde você está e tal, ela vai interferir nesse tipo de relacionamento pré-frontal e se fazer presente, né? E aí a gente observa que no momento atual, igual a gente tinha falado sobre a toxicidade das informações, né? Você olha um Facebook, um Instagram,
da vida, dependendo quem você coloca ali, se você não filtrar bem com o seu pré-frontal, você vai entrando em linhas assim que seu dia vai por água abaixo. E você acaba perdendo o seu dia por não estar presente nele, né? E aí, mais uma vez, aquela questão, cuidar para não fugir do que é real, do presente, né? Estar presente. Então, a pessoa, às vezes, ela tá lá no seu ecossistema pesado, na hora de uma alimentação, ele está com o celular ligado para comer e está vendo uma notícia ruim, ele nem presta atenção no que ele está comendo. Ou assistindo televisão no mesmo momento que come, ou conversando com uma outra pessoa ao mesmo tempo em que está vendo o celular. Então, você acaba não vivendo nada, né? Você não vive nem lá nem aqui, você fica aleatório no sistema de relacionamento, né? Exatamente. E aí, com isso, eu me desconecto do momento presente, não é? Desconecta do E momento mesmo assim, presente. tem uma questão de estilo de vida. Quando às vezes as pessoas decidem, por exemplo, outro dia eu estava lendo um artigo que ele mostra através de uma imagem as pessoas que são mais obesas, que têm um sobrepeso, elas convivem com esse tipo de pessoa. Então, o meio hoje, principalmente as doenças, muitas doenças, são adquiridas por questões comportamentais. E o Eu também diabetes é um, e a obesidade é outro. é outra. Então, esse artigo ele vem mostrar que as pessoas que estão com sobrepeso, obesas, com percentual de gordura elevado, elas convivem com pessoas que gostam de comer muito, um tipo de alimentação que inflama o nosso corpo, e Uhum. aí são tudo programas voltados numa rota gastronômica. Não que a rota gastronômica seja ruim, gente. Eu Sim, sim. adoro fazer rotas gastronômicas. Mas acontece que isso se torna uma questão, ações, atitudes, hábitos diários. E esses alimentos que são ingeridos por essas pessoas, eles não nutrem as nossas células. Eles simplesmente, eles nos alimentam e saciam a nossa fome. Então, o gordinho, ele vai conviver com o gordinho e ele vai sempre querer fazer programa com comida, com Justamente. gordices, vamos dizer assim. Então, quando eu quero mudar um estilo de vida, quando eu quero fazer uma reprogramação de alimentação, uma reprogramação de movimento, desinflamando o meu corpo, eu tenho que começar a perceber com quem que eu quero me relacionar, com quem que eu quero estar comigo. A mesma coisa, por exemplo, eu já estudei muito tempo para concurso. Naquele período que eu estudava para concurso, com quem que eu convivia? Com pessoas que estudavam. Para Estudava. quê? Para eu não sair da minha rota. Eu queria pessoas que me estimulassem a estudar, que me incentivassem. Quando eu vejo os outros fazendo, eu quero também fazer. A Isso. mesma coisa, por exemplo, quem vai fazer um Ironman? Vamos pegar um Ironman, ou vou pegar uma maratona. Com quem essa pessoa vai ter que ter muita disciplina, vai ter que ter uma disciplina de sono, vai ter que ter uma disciplina de alimentação, vai ter que ter uma disciplina de treinamento. Para isso, como que ela vai conviver com amigos de balada? Então, olha só como o meio interfere e acaba prejudicando. E a mesma coisa, a toxicidade. Tem muitas pessoas que a gente vê que são pessoas negativas, encasinadas, com raivas, com rancores dentro. Um ódio, E aí aquele nós ódio. trabalhamos o quê? O neurônio espelho. Por quê? Porque nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos. Isso se chama neurônio espelho. Então, se eu quero performar como atleta, eu não tenho como viver num ambiente e com amigos, ecossistema de balada. Balada. Alguma coisa vai estar ali, ó, incongruente, não vai fechar. Então, o ecossistema, ele te move, ele te influencia para bem ou para o mal. Aí depende. Pode ver, a gente tem muito senso de pertencimento. Todos nós queremos pertencer a alguma tribo. Eu já morei em várias cidades. Meu pai era do Banco do Brasil. Então, quando a gente chegava nos lugares, já tinha os grupos formados, já tinha as turmas formadas. E era sempre muito difícil, às vezes, entrar numa turma. Mas por quê? Nós, seres humanos, somos seres sociais. Por que essa pandemia está fazendo as pessoas sofrerem muito?
justamente por conta desse distanciamento social, justamente por conta dessa falta de convivência que nós estamos tendo e que nós não estamos acostumados. Então, a gente gosta de pertencer a grupos, a tribos. Justamente. E isso acaba interferindo na nossa saúde. Na nossa saúde para o bem ou na nossa saúde para a doença. Uhum. Ambientes tóxicos nos deixam doentes, porque aí a gente já vai entrar num outro campo que sentimentos de baixa vibração nos deixam doentes, como, por exemplo, raiva, medo, angústia, depressão. Tem uma tabela que se chama tabela de Hawkins, que ela mostra os sentimentos foram estudados e cada pessoa que ele estudava aquele sentimento, ele via o padrão energético ou subir ou abaixar. Então, é muito importante quando a gente percebe que alguma pessoa, algum relacionamento não está nos fazendo bem, eu sempre pergunto, digo para os meus alunos, corpo, isso está sendo leve ou pesado para mim? Então, é muito importante, fundamental, nós cuidarmos do nosso ecossistema. O que nós estamos trazendo para perto da gente? Pessoas positivas, risonhas, legais, saudáveis, ou aquelas pessoas pessimistas, sérias, encanzinadas, não é? Que sempre veem o lado negativo, que gostam de discutir, polêmicas. O problema não é o polêmico, o problema é o polêmico sem causa. Boa. Bem isso, Lu. Voltando ao assunto da obesidade, que você falou que tem o espelho, numa casa, numa família, eu encontro bastante dificuldade quando eu vejo os alunos falarem isso, né? Por exemplo, é difícil você querer emagrecimento sozinho numa casa, né? É difícil você estar comendo alface e o outro comendo feijoada, por exemplo, né? Olha a discrepância. Você pode até conseguir por um tempo, mas qualquer deslize vai te levar de novo, né? Porque você vai ficar sempre repetindo, sempre espelhando os outros da casa, né? A alimentação, os sentimentos, né? E hoje eu estava pegando um artigo que o Sandro apresentou para nós, né? Que quem tem IMC acima de 30 tem as influências, né? Então, por exemplo, os amigos influenciam 57%, né? Dos hábitos para essas pessoas que têm esse IMC acima de 30, né? Os irmãos, 40%, e o cônjuge, 37%. É muita coisa, se a gente for pensar, para você fazer uma tomada de atitude, né? E sem relevar o meu ecossistema, sem relevar as certas amizades, quando eu quero realmente fazer uma reprogramação do estilo de vida saudável, né? Eu vou colocar um estilo de vida diferente, eu tenho que analisar. Espera aí, vou usar suas palavras, né? Aquilo lá me faz bem? Faz bem para o meu corpo? Como que tá? E essa indagação, que também se faz presente, que é uma forma de se fazer presente também, aí você começa a enxergar se realmente aquilo lá vai te trazer benefício para essa nova reprogramação de vida ou não, né? Eu observo que tem os alunos sofrem muito com isso, né? Eu até tentei, mas cheguei em casa, tinha um lanche, cheguei em casa, tinha pizza, cheguei em casa, tinha não sei o que, tal, né? Então, analisar esse ecossistema e tentar aos poucos oferecer ferramentas para as pessoas que estão ao seu redor, que aquelas que você consegue, né, ter acesso, aos poucos, tentar oferecer ferramentas. Olha só como o ambiente ele é importante. E o que compõe esse ambiente? As pessoas é que compõem esse ambiente. Por isso que a gente chama de ecossistema. Eu me lembro que num antigo trabalho meu, eu já tenho muito tempo que eu não tomo mais refrigerante. E deixei de comer açúcar também. Mas não quer dizer que eu seja zero açúcar, gente. Porque quando eu vou numa festa, eu como. Quando tem Tranquilo. algum evento, alguma situação, eu como. Mas isso não é regra. Não é diária. É isso que a gente está procurando mostrar para vocês. As É coisas, elas não sustentável. são... Exato. Ela é sustentável, mas não é engessada. E Uhum. aí, normalmente, assim, toda semana, tinha gente lá no meu setor que tomava refrigerante praticamente todos os dias.
E aí, quando tu abre alguma coisa, sempre oferece. E eu sempre era daquelas que recusava. Então, o pessoal me chamava de fitness, né? Não que eu fosse fitness, não é isso. É uma questão que eu já tinha tirado o refrigerante da minha vida. Assim como eu tirei massas, essas coisas assim. Por quê? Porque eu estudo e eu vejo que o carboidrato em excesso não é bom, não é legal. E não vai me acrescentar muito. Gosto de coisas, gosto, mas fui me acostumando a paladares diferentes, com coisas muito gostosas e muito saborosas. Uhum. Então, o ambiente, ele acaba interferindo. E quando a pessoa não aceita o que o grupo está fazendo, isso acaba assim, parece que ela não pertence, não é? Justamente. Para isso, a gente tem que estar muito blindado e muito convicto daquilo que a gente quer. Por exemplo, um atleta. Um atleta, se vai começar a ingerir bebida de álcool, vai fazer atrapalhar o teu treinamento e vai Não se interferir envolve. na tua musculatura. Vai interferir na tua musculatura. Mas, se os amigos dele estão bebendo, ele quiser beber, é uma opção dele. Para ele não beber, ele vai ter que estar blindado, ele vai estar muito confiante, muito convicto. Não, eu tenho treino amanhã, eu vim aqui ficar com vocês, mas eu não vou cair na beberrãs, né? É Se isso, não vai. gente. É, só. É meta clara, é propósito claro, é o tipo de pessoa que eu quero conviver, o que que eu quero para mim. Eu quero correr uma maratona em Boston, em Nova York, ou eu quero ficar na baladinha toda sexta-feira? Então, são esses contrapontos que a gente tem que trazer, que eu sempre trago para o meu aluno, justamente é saber aonde que ele quer chegar. Porque quando nós não temos a nossa meta clara, qualquer caminho serve. Se eu te Sim. convido para ir para Fortaleza, tá bom. Se eu te convido para ir para Bahia, também tá bom. Se eu te convido para ir para o Rio Grande do Sul, também tá bom. Então, olha só, eu fico, não Para é? onde o vento me Essa é a leva, né? direção. No momento, se eu disser, não, eu quero ir para Miami, é diferente, eu vou ter uma rota para Miami, que não vai ser nem para Sim. Fortaleza, nem para o Rio Grande do Sul e nem para Bahia, não é? Bom questionamento, é isso aí. Quem que tá falando? Roberto, o amigo nosso. E Ah, ele, legal. a gente, inclusive, é companheiro nosso de treino, meu aluno lá no treinamento funcional. A gente, inclusive, esse final de semana, nós fizemos uma montanha aqui pertinho também, mas é coisa simples, né? Mas é muito bacana. A gente faz esse tipo de. É um tipo de amizade que nós tivemos aqui faz uns, mais ou menos, aí uns 13, 14 anos. Não, sempre moramos na mesma cidade, mas não tínhamos amizade. E se conectou e a gente começou a sair, né? Mas sair muito tempo atrás. E começamos a fazer montanhas. Inclusive, nós estamos treinando para daqui a uns dias subir uma mais alta, assim, aqui no, perto de Curitiba, né? Estamos correndo, estamos fazendo os treinamentos, subimos agora uma, e estamos colocando outras, assim, na frente, né? Então, eu acho que esse tipo de amizade agrega bastante quando a gente Agora, trata de objetivos. olha só o ecossistema que vocês estão formando, não é? Por quê? Porque se um quer e os outros compram a ideia e querem junto, já forma um ecossistema que todos olham para a mesma direção. E aí abraçam aquela ideia e E fazem. vai. E isso se torna um lazer, se torna uma alegria, se torna um estilo de vida. O Então, assim, estilo. tudo é estilo de vida. Quem é maratonista tem estilo de vida de maratonista. Por quê? Porque dorme cedo, porque come determinados alimentos, porque gosta de treinar, porque treina, porque tem prazer naquilo ali. A galera, a tribo do triatlon também. A galera do camping também. Então, Também. isso é ecossistema. E a galera de balada também, não Também. é? Tá aí, vai para que lado que você E queira tá ir, tudo né, bem. Lu? Tá tudo bem. Nós, Agora é importante a gente saber o que que a gente quer. O que sim. que eu quero para mim? O que que eu quero para mim? Então, é engraçado, porque depois, quando a gente se forma, todo mundo é novinho, né? Aí, depois de 10, 15, 20, 30 anos, a galera se encontra. E aí a gente vê, de acordo com o estilo de vida das pessoas, como que as pessoas estão. Uns são mais barrigudinho, outros menos barrigudinho. Tudo isso acaba interferindo, gente. Muito, Isso, o cara. nosso corpo responde
o nosso rosto também responde, a nossa pele, os nossos órgãos, tudo responde. É aquela velha pergunta, né? Como você quer estar daqui de 10, 20, 30 anos, né? Você quer estar tomando o quê? Remédio? Não quer? Está correndo? Qual vai ser seu peso? Você tem meta de peso? Né? Qual que vai ser a sua saúde cardiovascular? Sabendo que a gente perde, né? Agora nós estamos pegando essa onda agora das mitocôndrias, né? Quanto que você cuida dessas suas mitocôndrias? A Exatamente. medida dos passos diários, fala assim, quantos passos você dá por dia? Pelo amor de Deus, não fica mais 2 horas sentado. Se você fica isso no serviço, levante, movimente-se, né, para a produção das mitocôndrias, produção de energia, fazer consumir essa energia do seu organismo, né? Que faz essa produção de mitocôndrias é um movimento. Pode ter Movimento. uma alimentação super equilibrada e super saudável, mas se é sedentário, as mitocôndrias perdem energia, ficam preguiçosas e eu acabo perdendo tempo de vida em anos. As zonas mais longevas, que a gente pode até fazer uma live sobre isso, sobre as zonas azuis, que são as zonas mais longevas, são as pessoas que mais se movimentam. São pessoas centenárias que vivem sem dependência de pessoas. Elas tomam banho sozinhas, elas andam sozinhas, elas comem sozinhas. Então lá se formou um ecossistema saudável de despretensiosamente, não é? Porque lá tem muita subida, muita descida, as pessoas andam, as pessoas colhem as verduras, colhem as frutas, Olha só. cuidam dos bichinhos que comem. Então, é um estilo de vida de movimento diário. Existe a contração muscular. Lá se formou um ecossistema de vida saudável, de pessoas que têm os pilares da saúde funcional sem saber. Trabalhando todo o tempo, né? Sem saber. Na Exatamente. verdade, elas seguem os princípios antigos. Nosso corpo, ele foi, se a gente pegar da evolução, comparado antigamente, foi feito para produzir movimento, porque se você não se movimentasse, você morreria. Né? Você teria que estar Exatamente. esperto dos predadores acima de você. Com o passar do tempo, o desenvolvimento do nosso neocórtex, aí vão criando tecnologias para deixar a vida mais cômoda, né? E aí, só que chega num ponto que acontece o que está acontecendo agora, que é o máximo de inatividade física, né? Uma coisa que eu achei muito interessante que o Sandor colocou é que, por exemplo, ele encontra vários alunos dele, e eu também tenho alguns meus que a gente vê nos treinos, que fala assim, eu faço treino 3 vezes na semana, tipo musculação, pilates, funcional, tal, tal, tal. Só que depois, das outras 165 horas semanais que tem, não produzem nada de movimento, chegam a ficar 12, 13, 14 horas sentados. Por não Exatamente. E tem uma outra coisa também que eu falo, que se cria dentro de certos ecossistemas. É uma coisa que eu carrego comigo porque eu já tive. É uma grande crítica da nossa área, mas eu acho muito relevante falar. Falar que, por exemplo, o cardio perde massa muscular, que se eu me movimentar muito, eu estou perdendo massa muscular. Entendeu? Tem isso também, um pouco de uma jogada midiática, e vários grupos ainda condenam alguém, por exemplo, que faz um aeróbio em jejum, ou se não for em jejum, falam, pelo amor de Deus, você vai perder Nossa, massa não. muscular. Aí nós viemos com essa história agora, nessa história não, com esses estudos sobre as mitocôndrias. Né? A gente chegou num ponto que quem tem mitocôndrias ativas saem por cima do Covid. Eles saem, Exato. eles saem ilesos. E quem não tem, o Covid vai, se apropria e fica fraco. São as pessoas que viram de um dia para o outro, já não conseguem quase andar, não tem força para segurar os objetos, coisas cotidianas, depois que pegam o Covid, e demoram muito tempo depois A para recuperação. recuperar a Exato. atividade enzimática, para conseguir produção de energia. É E incrível. o próprio músculo perdem, eles estão perdendo em média 2% de massa magra, as pessoas que estão ficando uma semana hospitalizadas em cima da cama na UTI. Meu Olha Deus, só, gente, é muito. Meu Deus. é muita coisa. 2% é uma pessoa com 60 anos que Meu perde em Deus. um ano, não é?
Então, olha só, aqui, ó, tem uma aqui, ó, precisamos virar a chave e ver a atividade física como saúde. Exatamente, gente. E não só atividade física, mas movimento diário. Movimento Não diário. necessariamente atividade, tem gente que, como o Jaffer falou, tem gente que vai 2, 3 vezes na academia, fica 40 minutos, 1 hora e acha que não é sedentário. Só que fica 8, 9, 10 horas sentado. Por exemplo, Sentado. eu antes de trabalhar como professora, eu trabalhava no corporativo. Então, eu trabalhava no segundo andar, eu só andava de escada. Eu não pegava elevador. Gente, eu não vou pegar elevador para andar dois andares, não. E aí todo mundo, nossa, como é que tu aguenta andar de escada? Eu tava, o meu dia inteiro eu estava em constante movimento. Eu me movimentava muito. E a minha média de passos é 15 mil passos por aí. Por Bom, quê? Porque eu tô me movimentando. Então, eu tenho meu treino, eu tenho meu 1% todo dia, e além justamente. disso, eu ainda trabalho o meu número de passos, trabalhando a contração da minha fibra muscular, trabalhando isso. Por quê? Porque eu quero ativar. O meu metabolismo está sempre funcionando, eu quero trazer energia para as minhas células. Eu não quero deixar que as minhas mitocôndrias se percebam preguiçosas. E Preguiçosa. quando a gente está, olha a importância do ecossistema, quando a gente está com pessoas que ficam fazendo maratonas de Netflix, deixando o sofá engolir elas, não é? Aí entra aquela disputa, vi tal filme, vi tal série, vi isso, vi aquilo, fiquei o final de semana inteiro vendo TV, vendo Netflix e tal. Gente, isso, tudo bem, eu adoro ver Netflix, eu gosto, inclusive eu Quem que gosto não de ver gosta? É com muito meus alunos. bacana. Eu acho muito legal. Adoro um cinema, curto um teatro também. E a gente já fica. E aqui em Brasília a gente anda muito de carro. Então, se eu não ficar descendo, subindo lance de escada, eu vou estar fadada a ser uma pessoa sedentária. Sedentária. Então, Sedentária. isso é a blindagem. Como que a gente pode blindar de pessoas que não estão contribuindo ou eu não estou de acordo com aqueles valores ou princípios, não é? Sim, Opiniões das pessoas. Então, isso é muito importante a gente cuidar. E começar a sim. ser mais seletiva, porque hoje eu sou uma pessoa extremamente seletiva com as pessoas que eu convivo. Eu sei aonde que eu quero chegar profissionalmente, como que eu quero evoluir emocionalmente, pessoalmente. Eu tenho as minhas ambições de evolução. Para eu atingir essas minhas ambições de evolução, eu vou querer conviver com pessoas que sabem a mesma coisa que eu, no mesmo grau, Uhum, as pessoas que eu ensino, mas eu quero conviver uhum, com pessoas que sabem mais do que eu, com pessoas que já tiveram outras vivências, que pensam parecido ou semelhante, ou que me tragam visões diferentes. com E não certeza. ficar convivendo num pessimismo, num rancor, numa raiva, numa mente fechada e convicta daquilo ali que é certo sempre. Então, eu já tenho tudo isso, eu Está tenho cheio, Lu. Tá na minha cabeça. cheio. Tá cheio. Da Exato. onde você vai, em todo lugar. Principalmente, eu falo assim, muito no ambiente de trabalho, porque a maioria das pessoas passam mais o trabalho do que em casa. E você encontra os ambientes de trabalho, pelas situações de estresse que geram, não falo em todos, mas na maioria, você encontra um ambiente que te traz estresse, que te traz, que te deixa ansioso, né? E pessoas falando a todo momento de notícias e mostrando gente morta, tudo quanto é lado. E aí, o que, que vai acontecer? Na hora que você pega tudo isso para você, começar a te moldar. Só que aí entra a parte que você falou, Lu, A que é o quê? blindagem. A blindagem. Porque até onde que eu vou ver isso? Até onde eu vou chegar na conversa com essa pessoa? O que que eu vou realmente conversar? Porque tem um detalhe, num trabalho você talvez não consiga sair diretamente dali, mas também você não é obrigado a ficar toda hora ouvindo, né? Você É, pode ter o isso seu é a blindagem que eu faço habilidade, habilidade, bacana. e como eu vou administrar uma situação também. Porque isso aí é muito importante, gente. Aí vem o autoconhecimento. Quando eu trago o autoconhecimento, quando eu me conecto ao momento presente, quando eu começo a trabalhar meu autodesenvolvimento,
as pessoas até podem falar e eu não preciso concordar necessariamente. Mas aí, como que eu vou administrar? É o meu córtex pré-frontal agindo e eu tudo Agindo. bem, ela, ok, eu respeito, ou é a minha amígdala cerebral lá agindo e eu tendo reação com aquilo que está falando. Então, quando a gente traz o autoconhecimento, quando a gente traz o autodesenvolvimento, a gente, inclusive, começa a mudar a maneira como a gente observa os assuntos, inclusive, que estão sendo falados. Outro dia eu fiz um conteúdo, preparei um conteúdo para os meus alunos e um pai veio duramente me criticar. Hum, E não me, e não me convenceu. Aquela explicação que ele me deu foi uma explicação pessoal dele, como ele age, como ele acha, como quer educar o filho dele. E ok. E eu trouxe uma explicação, não minha, mas eu trouxe uma explicação de estudos científicos, como é mostrado, e por que eu apresentei aquele conteúdo para as crianças, não é? bacana. De uma forma Aham, inocente. Mas já trouxeram um aspecto religioso. Então, entendi. as pessoas, elas começam a fazer as abordagens. Eu aceitei a opinião, porque é pai, e a gente vive numa sociedade, eu vou respeitar, não é? Porém, eu Sim. não aceito aquele argumento. Mas eu vou brigar por conta disso? Eu vou discutir? Não. Eu coloco meu córtex pré-frontal ativado, respeito a opinião, não vou discutir, não vou impor a minha ideia, mas eu também não preciso aceitar. E é É, assim que a gente deve agir, com essa civilidade, gente, porque no momento que a gente começa a se conhecer e a se autodesenvolver, a gente já não começa mais a gerar pontos de conflito e discussão, porque se eu tenho uma opinião A e o outro tem o B, pode ser que elas não entrem numa harmonia de opiniões. E com aí a certeza. sociedade a sociedade ela se fortalece e cresce de diversidade de opiniões, mas também de respeito. E é Respeito. isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos trabalhar nas nossas relações. Então aí vem o ecossistema, como é que está sendo essa relação dentro da minha casa, com a minha família, com o meu cônjuge, com o meu filho, com o meu chefe, com as Sim, pessoas da sociedade. com E aí tudo, né? começa, dentro de uma pequena célula, que é a minha casa, começa a se expandir, vai para a comunidade, assim a gente começa a formar uma sociedade forte, firme, convicta e saudável. Saudável. Não, e é importantíssimo isso que você falou, Lu. Eu acredito assim, eu também sou do mesmo protocolo. Porque se você, numa opção dessa, você decide usar a parte da sua amígdala, vamos colocar assim, de cara, o que, que vai acontecer? Você vai causar um conflito para você e vai inflamar mais a outra pessoa. É a Exato. mesma coisa. Você você ficar nervoso com a situação ou eu vou me controlar e dar uma, né? Eu não preciso aceitar, não preciso aceitar, né? Tem coisas que não dá para você aceitar, porém eu tenho a oportunidade de ter a minha opinião com certeza, né? E até você, se você se fazer valer dela na hora, você pode como que eu vou dizer para você? Você pode perder a confiança dela e das pessoas que estão em volta, né? E isso vai te reduzindo, vai criando uma série de problemas na sua cabeça e você vai começar a regredir. E aí você tem aquela resposta imunadrenal que faz cair cortisol, né? Na corrente sanguínea, e você começa a gerar sentimentos de hostilidade. E aí sua É, imunidade vai lá embaixo, o IgA também cai, e você começa a ter sua imunidade, a sua blindagem biológica abaixando, né? Se perdendo. exato. Tem todo um desequilíbrio, né? Então, quando eu Muito começo a bom. trabalhar o córtex pré-frontal, que é na reprogramação de estilo de vida que eu faço, e nas minhas mentorias de emagrecimento, eu trabalho muito o córtex pré-frontal, que é a parte de presença. Então, Presença. por isso que a mentoria, ela acaba dando muito certo. Por quê? Porque as pessoas estão ali com um objetivo único, que é, no Sim, caso,
mentoria de emagrecimento que é baixar peso. Então, todas as pessoas que estão ali querem cuidar do sono, querem cuidar da alimentação. Então, olha como o ecossistema é muito forte. E se tem uma pessoa que chega ali, não, eu tomo Coca-Cola, eu tomo isso, eu tomo aquilo, eu faço aquilo, não vai encaixar. Ela não vai se sentir pertencente àquele grupo. E automaticamente já se exclui. Então, por isso que é importante a gente ter as nossas escolhas e fazer as nossas escolhas conscientes. E quando que a gente consegue fazer uma escolha consciente? Desde o momento que eu pegar um copo de refrigerante, um copo de água, eu tenho a opção de escolher. E aí eu pensar, o Sim. que que eu vou escolher e por que que eu vou escolher? A mesma coisa é a minha amizade. Se alguém às vezes está me fazendo mal, está me prejudicando de alguma maneira, por que que eu vou continuar mantendo aquela relação? Justamente. Mas para Para quê? isso nós precisamos estarmos fortalecidos. E aí, como é importante trabalhar a autoestima. Como que a gente trabalha a autoestima? Autodesenvolvimento, autoconhecimento. Por que que eu estou com a minha estima baixa? Às vezes é uma questão, como a gente vive numa sociedade onde a estética é muito forte e os procedimentos estéticos crescem a cada dia, e as redes sociais estão aí exibindo com N filtros. Eu poderia estar com um filtro aqui. Poderia ter colocado um filtro e me colocado de olhos verdes, com cílios grandes, com cabelo assim, com cabelo assado, com a pele não sei o quê. As pessoas estão se escondendo atrás de filtros. E olha Olha só que, olha que a sistema perda digital de aqui, né? identidade. Olha só como acontece a perda de identidade, De de eu não me identidade. aceitar, não é? Nossa, é E muito aí forte. as pessoas querem os atalhos. É muito mais fácil fazer uma bariátrica do que fazer uma reprogramação alimentar. É muito mais fácil tomar um ansiolítico do que eu fazer uma respiração consciente. É muito mais fácil tomar um remédio para dormir do que eu fazer a minha higiene do sono. Então Gente do as pessoas céu. elas querem atalhos, só que a maioria dos problemas que as pessoas têm hoje são problemas comportamentais e o ecossistema, as pessoas que a gente convive, está diretamente relacionado com isso. Justamente. Eu concordo. Adolescente. Pega adolescente. Adolescente, às vezes, começa a descoberta de coisas novas, sai do elo da família, sai ele do ambiente familiar e começa a criar outros ambientes. E às vezes sempre tem aqueles que querem se achar mais bacaninhas, mais descolados e Aí tal. começa. Começa a experimentar coisas diferentes. E se tem um que não quer entrar naquela onda, o que que acontece? Começa a colocar um monte de apelidos. Ah, esse aí é isso, é aquilo. E a pessoa já começa a se sentir acanhada, se sentir diferente do grupo, não se sentindo mais pertencente, porque não está fazendo o que os outros estão fazendo. Ou Sim, ele cede à pressão do grupo, ou então ele vai ter que se afastar, porque a pressão vai ser muito grande. justamente. Não é? Então, e nós todos somos assim, nós somos seres sociais. E quantos adultos que continuam vivendo com pessoas tóxicas? Relacionamentos, casamentos que já estão falidos, que aquilo ali não faz bem. E aí as Pois pessoas é. ficam nervosas, acabam engordando, acabam não dormindo, acabam gerando problemas de saúde por conta de relações tóxicas. Como lidar com um ambiente onde as pessoas são Procrastinadores. procrastinadoras. A procrastinação também. Como que todos nós, às vezes, é uma área que nós não dominamos, nós procrastinamos, não é? Então, é a questão da blindagem. Quem que está perguntando? É Bruna? Não, é o Roberto. Alberto? É. Então, é a questão do tu te blindar. É aquilo que eu falei. É a questão da gente usar a blindagem. Como que a gente faz a blindagem? Através do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Tu vai trabalhar em cima dos teus princípios e dos teus valores. E aí, tu vai começar a agir. Gente, e a gente não tem como fazer a parte do outro. Eu digo para as minhas alunas, eu posso fazer o 100%, eu posso trazer as ferramentas para vocês, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Vocês têm que fazer a higiene do sono, vocês têm que fazer a escolha de tomar uma água de qualidade, de comer uma comida que vai nutrir.
E as pessoas, se eu estou convivendo com pessoas procrastinadoras, eu tenho que cuidar, porque eu posso me contaminar ali também. Mas se eu trouxer o que me move, que são os meus princípios, os meus valores, e me blindar, me conhecer, e aí é fazer a pergunta mágica: corpo, isso é leve ou pesado para mim? Né? Eu estou agindo certo? Eu estou agindo correto? Eu estou agindo de acordo? Eu estou sendo ético? Perfeito. Trazer essas perguntas, e aí? E agora eu faço uma escolha. Como que eu vou agir? Eu vou agir ou eu vou procrastinar? Agora já É ter profissional. muito claro isso. O que que me norteia? Eu, Lúcia Regina, os meus princípios e os meus valores. O que que eu quero ser? Qual é o tipo de cidadã que eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa ética. Então, se eu vou ser uma pessoa ética, eu vou agir assim. E não vou, mesmo que o grupo faça diferente. Sim, bacana demais. Aquele ditado que fala que as pessoas se conectam com pessoas, por exemplo, que têm saúde, mas também elas se conectam com pessoas que estão doentes, só se conectam com pessoas que são procrastinadoras, e diversos outros tipos de pessoas, e é isso que você disse, Lu, é o que você carrega do que você acredita. O tanto que você se esforça durante o seu dia para falar assim, ó, eu sou assim, isso é bom para mim. Então, essas perguntas de fazer esse presente, ela é muito importante na tomada de decisões na hora que você está dentro de um grupo, né? Independente. Exato. Você falou da rede social, Lu, e eu acho uma coisa. Tinha que ter uma live só para isso. Por quê? Rede Vamos. social tá muito complicada a questão de padrão. As pessoas, elas não sabem para onde vão, elas vão atrás, então, do quê? De um padrão, principalmente quando se trata de padrão profissional. Só tem um lado para ir, colocar na nossa área. A gente só aprendeu um jeito de fazer as coisas, Até então, entendeu? né? Até Então. então, hoje não. Há 3 meses atrás era para mim, mas hoje já É. não é. Eu já estou na saúde funcional, eu já estou há 4 anos. Gente, e Então, só complementando ali aquela fala do. É Alberto? É Roberto o nome é dele? Roberto. Não é? Roberto, a pergunta do Roberto. Gandhi tinha uma grande frase: seja a mudança que queira no mundo. Seja uma pessoa transformadora. Então, comece a ser transformador no pequeno ambiente que tu estás convivendo hoje. Eu não sei se tu tem filhos e tal. Eu tenho 2 filhos. Então, as minhas atitudes, os meus atos Não, eu não tenho. são muito maiores do que as minhas palavras. Então, quando a Uhum. gente tem filho, o exemplo, a gente sempre fala que o exemplo arrasta. Como que eu vou dizer para o meu filho, não toma Coca-Cola, se eu tenho Coca-Cola na geladeira e a geladeira faz parte da casa e toda a família usa. E eu tomo Coca-Cola todos os dias. Não tem como. Boa, Olha Lu. só, a Não gente já tem. volta no ecossistema, não é? Se eu peço para eles dormirem cedo e eu vou dormir meia-noite, 1 hora, E aí? não é? Você entendeu? Mas São os olha só, hábitos. Roberto, deixa eu te falar, tu não tem filho, mas tu convive, e eu tenho certeza que tu é uma pessoa influente para várias pessoas. E quando a gente começa a ser uma célula do bem, e eu sempre digo para as minhas alunas, vamos ser as células do bem. O que que nós queremos? Que tipo de sociedade nós queremos? Que tipo de país nós queremos? Que tipo de governantes nós queremos e escolhemos? Então vamos ser nós a nossa mudança. A mudança que a gente quer na nossa comunidade, na nossa sociedade. Sim. Para as tuas sobrinhas, sabe? Começa a fazer programinhas com as sobrinhas de, sabe, fazer para nadar, dar uma caminhada, andar de bicicleta. Eu tenho certeza que elas vão ficar marcadas, a infância delas, com os programas que o tio fazia. Com certeza fica. E Inclusive, a gente começar a ver que tipo de rota que a gente quer, que tipo de justamente. pessoa que a gente quer ser. A gente quer ser aquela pessoa que chega no grupo e a alegria da festa, ou quando chega na festa, todo mundo quer ir embora porque tu chegou. É bem isso. Você quer ser marcado como, né? Isso tem aplicação Exato. na prática, né?
Eu tenho uma sobrinha que É, também, a gente faz às vezes, os programas, sai, brinca, corre e tal, fica muito marcado, Lu, porque depois ela volta e pergunta. Vamos, tio, exato. vamos fazer de novo, vamos de novo, de novo, de novo, de novo, né? E é muito importante você falar isso para quem tem os filhos, que os filhos são reflexos dos pais. E Com certeza. se você não desenvolver esses hábitos positivos, provavelmente eles vão desenvolver o que você acha que nada está acontecendo, que está tudo bem, ele vai desenvolver igual. O pai pode olhar e falar assim, o filho está errado e ele fazendo errado também. Então ele vai estar trabalhando nessa mão de erro, né? E é o Mas é ecossistema, complicado. o modelo que ele Tá tem. ouvindo? Ah, tá. É o ecossistema, não é? É o É o ecossistema, ele está dentro do ecossistema. Mas e Então, também olha só como é importante. cai uma outra coisa legal, Lu, que também vale sustentar que do mesmo jeito que nós temos essas coisas ruins, que a gente tem que usar a blindagem, o autoconhecimento, se perguntar, se fazer presente, mas também nós temos a parte da felicidade, né? Que é onde que a gente vê que tem estudos que mostram que a felicidade ela melhora o relacionamento, né? Porque uma pessoa feliz ela tem menos riscos de ter doenças, né? Ela tem menos Exatamente. risco de estresse, de depressão, de suicídio, que a taxa de suicídio é muito alta. Nossa, na nossa região tem muito, a gente não vê porque a mídia não divulga, mas é alto. E as pessoas que possuem felicidade ou convivem em ambiente feliz, aquelas que dão risada, aquelas que abraçam produção de oxitocina, né? Exatamente. Essas pessoas com estudos mostram que elas têm menores riscos de doenças de vários tipos, até as doenças de infarto, AVC, né? Até as psicossomáticas, que são as de depressão, né? O estresse, vivem menos ansiosas, né? Pela produção hormonal. É muito bacana. E saber escolher qual o ambiente que você está faz toda a diferença. Aquele ambiente que É, você entra e fala assim, aqui eu estou bem, né? exato. E aqui, feliz, e tem a questão energética também, porque o nosso corpo, os nossos neurotransmissores, o nosso corpo, ele só produz coisas boas. Os nossos neurotransmissores são positivos, é aquilo que nós precisamos. O cortisol é importante também, assim como a adrenalina é Sim. importante também, porque eles nos mostram as situações de perigo. Só Sim. que a gente não pode entrar no excesso. Quando a gente entra no exagero, aí que ele se torna deletério para o nosso organismo, porque é um mecanismo de defesa. Porque o cortisol ele começa a ser produzido, a gente vai falar um dia de círculo circadiano, quando o dia está amanhecendo. Por quê? Porque está mostrando que a gente precisa acordar. Nós não somos pessoas apáticas. O nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Então, por isso que existe o dia e a noite, para mostrar o horário que a gente tem que dormir e o horário que a gente tem que acordar. Quando a gente começa a chegar no momento de despertar, o nosso corpo inteligentemente começa a produzir o nosso cortisol. Para quê? Para fazer com que a gente saia da cama, não é? Assim como ao entardecer, se as luzes estão já mais baixas, a noite começa a chegar, o meu cérebro já começa a se preparar para dormir. Já começa a Som. produção dos hormônios, do sono. Então, por isso que é importante, gente, a gente trazer toda essa fisiologia para o nosso corpo, que nós ensinamos para os nossos alunos na reprogramação de estilo de vida. E na questão do emagrecimento também. Então, é muito importante, numa casa, como que se um quer dormir cedo e o outro dorme tarde. Olha só o conflito que tem. Olha o ecossistema como está desequilibrado. Pesado, né? Fica pesado, Lu, fica pesado. A necessidade. Entra em conflito, sabe? Acaba entrando numa desarmonia. E aí existem outras alterações que acontecem. Então acontece um círculo vicioso de estresse, de desarmonia, onde as pessoas acabam gerando problemas em vez de solucionar. Solucionados. Bem isso. Dá um oi aqui para a Lid Nalva. Tudo bem, Lid?
Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós já estamos quase acabando, mas Já estamos no final, né? Daqui a pouco corta vai ficar o. gravado. Quem está chegando agora, assiste depois. Isso, dá para assistir depois de novo. É muito interessante isso que você falou, Lu. Acho que a maior, assim, se a gente quer mudar alguma coisa, começa arrumando sua cama, arrumando seu quarto, arrumando sua casa, para depois você ter parâmetros para tentar arrumar uma esfera pouco maior. Porque se a gente não consegue organizar dentro de casa, quem dirá fora, né? Que é um mundo muito É. grande, né? O ambiente de E a trabalho, por exemplo, o ambiente organização de trabalho é um lugar interior. muito grande. E a organização interior, eu trazer uma organização para dentro Sim, de mim, trazer organização no meu plano das ideias, trazer organização emocional, trazer nacional. esse equilíbrio interno. Então, isso vai interferir positivamente ou negativamente no meu ambiente externo e vice-versa também. Se minha casa está uma bagunça, é porque eu lá dentro dessa casa aqui Também estava tá bagunçada. bagunçado. Tá bagunçado. Aí começa o ecossistema, né? E aí começa o seu É. ecossistema. Se você não tem Então, organizado dentro, como que vai estar fora? Então, vocês estão vendo como tudo está interligado, e nós, agora, da nova era da educação física, a gente não trabalha apenas do pescoço para baixo, porque está tudo interligado, está tudo junto e misturado, que nem o pessoal diz. Não tem como a gente trabalhar. É integral, é sistêmico, é olhar o todo, e para isso que a gente tem o check-up, para isso que a gente avalia todos os biomarcadores, porque cada biomarcador é importante. Quando nós recebemos um aluno, nós estamos recebendo uma pessoa que tem emoção, que tem sentimento, que tem pensamento, que tem ambientes diferentes do que ele convive ali com a gente. Ele está no nosso estúdio, está fazendo movimento, mas ele tem um trabalho, ele tem uma família, e tudo isso precisa ser avaliado. Tem todo um ecossistema, né, Lu? A forma de prescrição da saúde funcional, essa nova era, ela é perfeita, perfeita, para qualquer tipo de resultado. A pessoa, vamos supor, chega te procurando emagrecimento, você vai lá, toma emagrecimento. Só que você precisa mudar muita coisa. Não dá mais alimentação e treino. Falar 3 vezes na semana, come pré-treino, pós-treino e tchau. Não dá. É. Quer ter resultado efetivo, E efetividade de sustentável. resultado é tudo. São 7 pilares. Esses 7 pilares têm várias ferramentas. E cada ferramenta a gente tem que aplicar e ela tem que ser avaliada, ela tem que ser reavaliada e ela tem que ser avaliada novamente e aí sim colher os resultados. Porque se não for dessa forma, não tem resultado que transforma. Não é que muda, é que É, transforma. Pegando as exato, palavras do Sandor, né? Tem transformação. Transformação do quê? Do estilo de vida. exato. Em final de 2019, eu abri um grupo de mentoria de reprogramação de estilo de vida. E aí, várias colegas minhas da minha escola, elas foram participar. E tinha uma das minhas colegas que ela não Só é uma pergunta, Lu, elas eram professoras? professoras. Isso. E aí, De que série? ali era variado, de segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Era bem Ah, diversificado. E aí certo. elas entraram nessa mentoria, e foi uma mentoria de 90 dias. Foi bem bacana, e todo final de semana, não tinha entrado a pandemia, foi final de 2019, e todo final de semana nós tínhamos um aulão. E eu fiz check-up em todas elas, foi bem bacana. E uma delas chegou assim, eu até queria entrar no teu grupo, só que eu não preciso assim emagrecer, porque eu já sou magra e tal. Mas eu falei assim, entra, porque tu vai ver o trabalho, ele é diferente. Não é só para a Bacana. questão do emagrecimento, e ela tem duas filhas pequenas. Então, sabe, filho pequeno, a vida é um vucu-vucu, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a vida é muito dinâmica para quem tem filho pequeno. E aí eu falei assim, entra que vai ser legal. Todos os domingos nós vamos ter aulões. E cada domingo nós vamos abordar um tema. Vai ser muito legal. E ela entrou. E ela, na época, as filhas dela, acho que uma tinha 3 e 4 anos, ou 4 e 5 anos, e ela era professora e a gente trabalha pra caramba, né? Então foi muito Hum, legal. Depois da nossa aula inaugural, aí a gente dava para elas ações, tarefas diárias
E no domingo a gente tinha o nosso aulão ao vivo, num lugar, num ponto turístico aqui de Brasília. Quando chegou no final, todas elas fizeram o check-up de novo. E a evolução delas foi assim incrível. E aí, no final, nós pedimos o depoimento para cada uma delas. E ela falou assim, ó, Meu, eu achava que era só para emagrecer, mas eu vi que eu ganhei vida. vida. Nesse período de 90 dias, ela disse que ela leu 3 livros, que fazia Olha, uma coisa que fazia muito tempo que ela não conseguia fazer, desde que as filhas dela nasceram, que ela não conseguia. Mas por quê? Porque teve organização de rotina, teve aí que tá. desafios, teve autocuidado, teve distribuição das atividades do dia ao longo das horas do dia, porque o dia é igual para todo mundo, 24 horas para mim, para ti, para o Barack Obama, para Michelle Obama, para qualquer pessoa. Então, ela falou assim: eu estou tranquila, porque eu consegui ler, eu dei atenção para as minhas filhas, eu colocava as minhas filhas para dormir. Lá em casa todo mundo começou a ter horário. Então, olha a importância que uma pessoa começa a trazer hábitos positivos para um lar, para uma casa. Olha como tudo se transforma. Então, a casa ficou mais leve, a casa trouxe mais harmonia, trouxe mais convívio, não que fosse tumultuada, mas às vezes precisa ajustar umas arestas, não é? Para a coisa fluir melhor. E, e foi assim que aconteceu. Então, eu achei muito bacana, porque ela me deu um voto de confiança que ela foi. O objetivo dela não era emagrecimento, mas ela encontrou um estilo de vida Que e show. acaba sendo um divisor de águas. E ela Sim. trouxe qualidade de vida para a família dela. Então, isso é muito legal. Nossa, que resultado bacana, Lu. Eu falo assim, é transformador, né? As pessoas pelo qual estão passando pelos programas aqui, eu não sei se tem alguma assistindo, mas percebem assim, eu já colhi 2 depoimentos dos que eu já peguei e uma mudança assim, significativa, né? De perca de Uhum. peso, de organização de rotina, o dia Exato. render, o dia ter significado. Não é simplesmente acordar, trabalho, volta em casa, zumbi, né? Volta em casa, não dorme, dorme qualquer hora, qualquer momento, É, acordo do jeito que dá, sai atropelado para poder trabalhar, se troca, e aí você começa a organizar essa rotina, e aí você começa a ver que as coisas começam a ter sentido, começa a ter exatamente. significado, e ser, e ter uma vida mais cheia de significados mesmo, né? De falar assim, não, não é só isso, não é só essa correria, não é. Tem outras Exatamente. coisas importantes também. Mas é E muito a vida bacana. O método é show, show. Tem que ó, aplicar, tem que fazer. Quem não fez ainda e quiser fazer comigo, gente, entra no meu direct aqui. Quem tem meu WhatsApp pode pedir. É de graça online, tá? O nosso check-up da avaliação da saúde funcional. Fique à vontade para pedir. Depois eu retorno, eu dou um feedback falando para vocês os pontos positivos, os possíveis pontos de melhora, né, Lu? E aí assim a gente pode ir conversando e alinhando tudo para um futuro e um exatamente. resultado para onde a gente queira chegar, né? Exatamente. É, vale a pena. Né? Isso aí, Lu. Não sei se nós estouramos a conta do. Mas já está na hora, né? Já está na Já hora está de dar chegando contribuição. ao final, né? Então, eu gostaria de agradecer então a todos que vieram até aqui para assistir a nossa live. Queria agradecer também a Lu, tá? A nossa audiência por ter escutado. Espero que vocês tenham anotado as dicas ou anotado o conhecimento. A Lu passa muita coisa, sabe demais. Ó, fico muito feliz em poder estar dividindo esse momento, porque isso serve para todos nós, tá? Para todos nós. Eu me incluo nesse processo e digo que a cada live a gente possa dar um pouquinho para vocês da importância da saúde funcional na sua vida, tá? E o objetivo Para é tentar esse. fazer essa reprogramação da sua saúde É, funcional, sua saúde. o o objetivo é esse, a gente trazer aqui conhecimento, dividir o nosso conhecimento que a gente adquire através dos nossos estudos, tudo embasado cientificamente,
dentro de um método, que a gente trabalha dentro de um método, não é nada solto. Esse método, inclusive, é patenteado pelo nosso mentor e ele patenteou em 2016 que ele criou esse método, quando ele finalizou o pós-doutorado dele em Ciências Médicas na UNB. Muito bom, Gente, né? muito obrigada pela presença de vocês. Quem quiser mais live, pode falar eu aqui. Quanto mais letras tiver, mais a gente sabe que vocês querem. E a gente vai continuar trazendo conteúdo aqui para vocês, porque vamos ser uma célula do bem e vamos transformar essa sociedade, vamos transformar o nosso ecossistema, vamos elevar o nível das pessoas com quem a gente convive. Vamos E aí a elevar. gente isso aí, ó, gente. Ah, Thaís, muito bem. a Thaís teve uma evolução gigante. Saiu de uma mente de, se eu não me engano, eu mostrei o exemplo, ela saiu de uma mente de, acho que era 30, 40, foi para uma mente de 100. Fez um Caramba! P30, foi bacana. Estamos na batalha, mas Isso aí. foi um resultado excepcional, bacana demais. Muito bom. Parabéns, hein? Continue assim, não desista, não se desista. Isso aí, saúde funcional. Saúde funcional é tudo mesmo, gente. É isso aí. Luana também, a Deus Luana está no quiser, processo também. legal. Muito bom, muito bom. Então Tamo tá, junto. gente. Semana que vem a gente faz outra live para vocês Ô, e a gente vai escolher aqui o tema para trazer mais conteúdo para vocês. muito bom, Lu. Valeu, brigadão. Ficamos assim. Até semana Ai, que vamos vem. fazer, pessoal. Vamos fazer o nosso print. Alguém faz o print, nos marca aí. Vamos fazer que nem os blogueirinhos. Alguém faz o print. A Luana faz. Isso, faz. Faz então aí. Foi, um, dois, três e. E aí depois Show. nos marca para a gente ser essa célula transformadora e mudar a nossa saúde, o lugar onde nós estamos, o nosso ecossistema, trazer mais saúde, que a nossa sociedade está doente, o nosso planeta está doente e todos nós precisamos de saúde, porque ninguém faz nada quando está Sim, doente. justamente. Isso aí, gente. Obrigado, pessoal, da audiência. Obrigado, Lu. E ficamos por aqui. Até semana que vem. Tchau, Beijão. tchau. Valeu, tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, Falou. tchau.